Muito boa tarde a todos, minha querida amiga Isabel, minhas colegas e companheiras, Marti, Escila, meu caro Emerson e todos aqui presentes, muito boa tarde. Eu queria dizer que é uma enorme alegria para mim participar desse momento aqui na BJD Ceará e dizer da importância, não é, do que eu chamaria dessa prática teórica, que todos nós, principalmente, que temos algum envolvimento com a academia, nós podemos fazer ao participar de eventos como esse. O nosso painel aqui, rapidamente, né, nessa sessão, se trata da violência constitucional. Eu queria, de uma maneira também rápida, falar um pouco, numa perspectiva teórica, do como isso pode ser enxergado, mas também fazer um vínculo com o que nós temos aqui no Brasil, principalmente em 2018, de 2014 para cá. Então, seria interessante, óbvio, não dá para a gente retroceder, na verdade, desde o século XIX, ou talvez um pouco mais atrás, quando nós podemos falar de constitucionalismo moderno. Então, vamos ficar mesmo no século XX, né, principalmente na primeira metade do século XX até os nossos dias. O que foi uma tentativa de uma Constituição, né, e de um constitucionalismo intervencionista, dirigente que nós tivemos. Antes de mais nada, foi a vitória de uma visão tipicamente do século XIX, de uma concepção de poder do século XIX, que era baseada naquilo que nós chamamos de a reciprocidade. Eu me comporto de acordo com o que você se comporta. Então, as sociedades, interna e externamente, adotavam esse tipo de postura de extrema desconfiança sempre entre um e outro. Portanto, o comportamento de uma sociedade, o comportamento da potência em Inglaterra ia ser determinante para o comportamento do velho Império Russo. E por aí, e assim adiante, ou seja, as sociedades iam se organizando. Ou seja, uma desconfiança, o que levava, portanto, dentro de uma perspectiva normativa, a que se fizesse com que fosse escolhidos interna e externamente a noção de amigo e inimigo. O amigo completamente diferente do inimigo, claro, e o inimigo completamente diferente do adversário. O adversário é aquele até com quem se conversa, o inimigo é aquele que, na perspectiva, deverá ser exterminado. Portanto, essa noção, ela se baseava necessariamente na fortaleza, na necessidade de poder soberano absoluto do Estado, não da sociedade. A partir mais ou menos da segunda década do século XX, nós começamos a ver uma mudança disso e passamos a ter um constitucionalismo onde há uma centralidade do Estado, mas agora a partir da sociedade. Há uma centralidade do Estado na tentativa de tentar construir um compromisso mínimo entre aquilo que se dizia capital e trabalho. Um compromisso mínimo de um pacto civilizado entre capital e trabalho. E esse compromisso mínimo é que tornaria possível uma convivência democrática ou uma perspectiva de interação entre as partes distintas. Eu, como ator político, diferente de você, como ator político, noutra perspectiva, posso me comportar dentro de um arco institucional, porque eu sei que esse arco institucional ele é importante para mim e é importante para o outro. Na medida em que eu tenho uma ruptura disso, eu tenho uma ruptura, antes de mais nada, de um pacto civilizatório, de convivências saudáveis, de convivências democráticas, na verdade, entre as partes que estão dentro desse próprio pacto. O que acontece, meus amigos, então, quando nós chegamos aqui no Brasil de 1988? Nós temos uma tentativa de resolver uma questão autoritária, de uma tradição sem tradição democrática, para uma tradição democrática e uma tradição intervencionista. O que nós presenciamos, então? Semelhantemente a outras experiências, nós tivemos aqui forças políticas, atores políticos, que foram capazes de resolver uma transição de um regime autoritário para um regime, do ponto de vista nada mais do que liberal-democrático. Nós tivemos
essas mesmas forças políticas com capacidade de organizarem uma Assembleia Constituinte e de levarem nesta Constituição, e de levarem essa Constituinte a uma Constituição moderna, intervencionista, dirigente, etc., etc. Mas essas mesmas forças políticas não foram capazes ou não estiveram prontas para enfrentar uma magnitude, na verdade, dos adversários dessa Constituição. Isso aconteceu em outras experiências também. Ou seja, determinadas sociedades souberam realizar a transição de Estado autoritário ou Estado totalitário para democracias, mas não contavam, ou não souberam, ou não perceberam, ou, em alguma medida, foram ingênuas de não observar que o campo normativo não resolve, não oferece todas as respostas, e compreender que os adversários dessa nova institucionalidade estariam determinados a destruí-la. Portanto, eu tenho a suspeita de que a nossa Constituição de 88, talvez ela tenha sobrevivido até aqui muito mais pela tolerância dos adversários, que se esgotou, do que propriamente pela capacidade dela, Constituição, e de determinadas forças democráticas na sua defesa e na sua manutenção. Qual foi, por exemplo, um movimento de massa que foi feito para barrar o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff? Ou seja, não houve. O que se percebeu foi uma movimentação muito maior articulada daquelas forças que sempre estiveram determinadas a bloquear os avanços constitucionais, sejam eles econômicos ou políticos, o seu sucesso e o insucesso dessas forças que foram capazes de realizar o Pacto Constituinte, que foram capazes de realizar a nossa transição. Então, o que nós tivemos nesse momento foi um desalento maior relativamente à Constituição, né, do que propriamente um alento que acreditávamos poderia nascer da própria força constitucional. Então, isso que deve nos servir de advertência, né, para a perspectiva do futuro que nós temos pela frente. Agora, eu creio também que nós temos a obrigação, né, de identificarmos onde é que estão esses problemas, tá? Onde residiriam esses problemas do ponto de vista constitucional e do ponto de vista político para a nossa ação. Eu digo, claro, nós que fazemos parte de uma associação de juristas pela democracia. Um dos pontos, ou um dos atores políticos mais determinados para o compromisso do esvaziamento do sentido constitucional, por incrível que pareça, é aquele comprometimento do chamado bloco da aliança judicial militar. Não é a primeira vez na história que se registra uma aliança desse bloco. No começo do século XX, em outras experiências, já havia acontecido no Brasil aqui, e se repete agora em 88. O que surpreende é esse acúmulo histórico não ter despertado a atenção daqueles atores, de nós, nos quais eu me incluo também, ou seja, com a veemência e da força de organização que esses atores seriam capazes para boicotar o próprio projeto constituinte. E isso foi realizado de maneira sofisticada, tanto do ponto de vista elaborado, seja pela teoria constitucional, como do ponto de vista da ação política concreta. Nós podemos falar dos dois, mas eu vou preferir me manter aqui um pouco nessa questão da elaboração teórica, pelo que respondem grande parte do jurista brasileiro. E isso tudo estava, principalmente, transmutado na forma do que nós podemos chamar de uma agenda da doutrina brasileira da efetividade. O que achava, o que significa essa doutrina brasileira da efetividade? Essa significa, no primeiro momento, uma concepção isolada do direito, que o direito resolve todos os problemas. Por exemplo, a deficiência de moradia e habitação, isso é um problema normativo constitucional. Isso não é um problema econômico e político. Portanto, foi desenvolvida uma grande teoria do direito ensinada e repetida nas faculdades, em sentenças judiciais, etc., etc., a se acreditar nessa autonomia do direito como uma fonte para a solução política, o que tem como consequência o esvaziamento da esfera política. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto:
é uma perspectiva filosófica idealista, de tentar construir um mundo ideal que não existe na realidade, nem poderia existir, sem a nossa ação concreta. Ou seja, nesse sentido, muitos de nós passou a defender uma teoria constitucional em que uma idealidade de paz, de justiça social, viria quase que naturalmente, pela força das decisões judiciais, sem contar com que isso tanto poderia ser bloqueado, como poderia ser levado a cabo, ser efetivado pelo papel político, pela nossa ação concreta. E o terceiro ponto, uma judicialização da política e das relações sociais com o ativismo judicial. Nós começamos a achar que essa normatividade, que essa chamada teoria brasileira da efetividade, ela poderia relacionar e equacionar todos os problemas brasileiros e nós teríamos confiança na sua força política e na sua força normativa para a sua realização. A partir daí, nós tivemos, uma reformulação que se chamou o senso comum teórico dos juristas e que nasce, portanto, uma nova ideia de que se chama o neoconstitucionalismo, que passou a vincular uma teoria constitucional e de direitos fundamentais esvaziada daquilo que era o mais importante, ou seja, a política. É aqui que o papel dos juristas, e é aqui que o papel do judiciário se confunde perigosamente com uma carga normativa de progressista, de democratizante. Pelo contrário, ela é reacionária porque ela retira da participação política, ela retira o elemento político da sua tensão natural e passa a transferir esta tensão natural para uma arena do judiciário, onde todas as disputas econômicas, políticas e sociais passam a se ativar. Isso é uma crença prática, isso é uma crença na Constituição como um ato de fé, que se revela como uma faceta primeiro através da judicialização ou através daquilo que se chama do ativismo judicial. Essa primeira faceta denota posicionamento adotado por magistrados que exacerbam a sua esfera de atuação jurisdicional como intérprete da Constituição e da legislação, e essa segunda revela uma postura de deferência dessa magistratura às decisões do Parlamento e do Executivo por terem sido formuladas em espaço de representação democrática. Revela uma postura de indeferência pelo magistrado em relação a posturas, a decisões tomadas no Parlamento e no Executivo, porque essas decisões estariam eivadas de casuísmo, estariam eivadas de politização, o que para o Judiciário, na sua interpretação constitucional, significa a invalidade, portanto, de tais decisões. É nesse sentido, portanto, meus amigos, que nós podemos observar o instante em que as violações acontecem. Havendo conquistado esta racionalidade por parte da maior expressividade da comunidade jurídica e da comunidade formadora de opinião pública, é que judiciário e juristas passam a dominar o espaço político da Constituição e, a partir daqui, portanto, a construir aquilo que seria as violências constitucionais. As violências constitucionais que acontecem, primeiro, no esvaziamento do sentido constitucional amplo que se é dado. E aqui começa uma outra fase, é o passo político subsequente da utilização daquilo que se pode chamar da violência constitucional, que é mesmo a utilização do direito como uma arma política. Já se disse, isso também não é nenhuma novidade, que o direito utilizado como arma política contra adversários é talvez a mais perniciosa das ferramentas da disputa política que pode acontecer. Quando alguém, no âmbito judicial, é condenado por uma sentença judicial ou é absolvido, aquilo perante a opinião pública recebe um halo quase de sacralidade. Ou seja, não se discute porque houve uma condenação ou porque houve uma absolvição. Ou seja, há um discurso comum hoje em dia no Brasil que diz: Lula é condenado. Sim, Lula está preso. Aécio Neves está solto, José Sérgio está solto, Fernando Henrique Cardoso está solto, Aloysio Nunes está solto. Isso diz alguma coisa? Ocorre que a força, o impacto na opinião pública de se dizer Lula está preso, presume uma culpa,
por conta do halo de sacralidade que uma decisão judicial possui na sociedade. Nesse sentido, é que se pode dizer que o direito utilizado como arma política é a mais perniciosa, não é, das disputas, porque, antes de mais nada, ele desiguala essas disputas. É nessa perspectiva que nós temos um ponto: a utilização, portanto, do direito como uma arma política, como resultado de uma crença acumulada e construída de que todos os problemas serão resolvidos pela efetividade constitucional. O que leva a isso no segundo momento? Leva a uma pretensa noção de neutralidade do ordenamento jurídico e da Constituição, que é absolutamente inexistente. Não há que se falar em neutralidade, porém há que se exigir a imparcialidade daquele momento da aplicação normativa. Um juiz, um magistrado, ele pode efetivamente não ter nenhuma simpatia pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ou ele pode não ter a menor simpatia pelo movimento feminista. Mas essa convicção é absolutamente desimportante no momento em que ele vai aplicar uma legalidade constitucional brasileira. Ou seja, ele é obrigado a reconhecer que há no constitucionalismo brasileiro a radicalidade da igualdade entre homem e mulher, e que a função social, e que a propriedade cumpre uma função social. Decorrente, aliás, de experiências bastante antigas e que não representam nenhuma novidade. A Constituição de Weimar, por exemplo, de 1919, no artigo 153, ela fez uma mudança completa no conceito do direito de propriedade, quando no seu artigo 153 ela diz: a propriedade obriga, ou seja, a propriedade não era um direito, a propriedade era uma obrigação que somente se realizaria desde que esta propriedade tivesse uma finalidade social. Portanto, não tem nenhuma novidade quando nós observamos o que existe na nossa Constituição. O que tem é o sentido esvaziado. Portanto, o direito é utilizado como uma arma jurídica contra adversários e contra inimigos, num primeiro resultado desta teoria brasileira da normatividade, e num segundo resultado, o significado das instâncias judiciais, das garantias constitucionais, resta esvaziado por obra de uma interpretação. Novamente, o melhor exemplo, o inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Eu não vou mexer uma vírgula do texto constitucional a respeito da possibilidade de alguém ir para a cadeia já no cumprimento da pena após o julgamento da segunda instância. Eu não preciso disso. Mas eu dou uma interpretação constitucional a partir da teoria da efetividade, que esvazia em sentido, e justifico a minha fundamentação de que há uma possibilidade do cumprimento da pena em segunda instância baseada em dados estatísticos ou baseado em acúmulo, a reivindicação da sociedade. O que é que isso significa? Eu tornei absolutamente sem valor um dispositivo denominado de cláusula pétrea da Constituição, em que a Constituição diz que jamais poderá ser mudado pela interpretação constitucional e não por qualquer alteração política do processo de alteração constitucional. Esse esvaziamento também não há nenhuma novidade quando se percebe, né, o que acontece, o que acontece na história. O segundo grande exemplo, desse esvaziamento constitucional, a Emenda Constitucional 95. O que significou a Emenda Constitucional 95? Eu sempre digo, falo com meus alunos, com os interlocutores, muitos alunos não são somente alunos, né, são fontes de inspiração, né, de que leiam a Emenda Constitucional 95 e a sua complexidade. Ela exige muito da gente. Ela exige, sobretudo, porque ela faz referências internas, na verdade, a determinados percentuais orçamentais. Aquilo é complicadíssimo de ler. Então, em 20 anos, o tanto por cento, ou seja, ela exige muito para que nós possamos compreender não somente o que lá está, mas traduzir isso para o mundo do concreto. Então, a Emenda 95
ela interfere de uma maneira especial nos gastos chamados gastos primários. E os gastos primários são, principalmente, educação e saúde. São os investimentos. Quando nós lemos a emenda 95 e comparamos isso, fazemos isso, comparação com análise das leis orçamentárias, viu, Isabel, e das suas execuções orçamentárias nos devidos exercícios, a ideia que eu tive, a primeira ideia que eu tive, foi um impacto enorme, porque eu constatei, que não sou especialista no assunto, que eu acho que em 7, 8 anos eu não sei como a Universidade Federal, ou eu não sei como o Hospital Geral de Fortaleza irá funcionar, como ele será financiado. Então, não haverá como expandir os gastos, o custeio diminuirá a ponto disso, para a fabricação de um superávit primário, onde eu financiarei a dívida pública brasileira. Como que eu vou manter o atual quadro das universidades brasileiras, enfim, as centenas, né, de instituições de pesquisa que eu tenho no Brasil, não só as universidades federais, mas os institutos federais, as agências de fomento, ou seja, de pesquisa, etc., com essa realidade orçamentária. Tá? Ou seja, é um problema que, sinceramente, eu não tenho respostas para isso. Mas isso não me impede que nós observemos que esta emenda, na verdade, esvaziou completamente aquilo que é o sentido primeiro da Constituição, que é o seu sentido dirigente, intervencionista. Ela esvaziou porque ela impediu a ação do Estado, ela impede a ação do Estado de interferência nesses gastos sociais. Portanto, eu não alterei a ordem econômica da Constituinte, eu não alterei nenhuma das determinações constitucionais de prestação sobre educação e saúde. O artigo 196 da Constituição, que diz que a saúde é direito de todos, dever do Estado, e a educação e a cultura permaneceram intocados. Mas eu alterei de uma forma determinante, por meio de uma emenda constitucional, a existência concreta de tais direitos e garantias fundamentais. Portanto, é a utilização da chamada teoria constitucional para esvaziar o sentido constitucional. Por que é que o Supremo Tribunal Federal, em 1992, quando julgou os mandados de segurança impetrados pelo então presidente impedido Collor de Mello, insistiu na sua jurisprudência de que o Supremo Tribunal Federal, em caso de qualquer violação processual, pode e deve interferir em processo de impeachment. Ou seja, essa é a jurisprudência que está não somente nos casos dos mandados de segurança de 1992, mas também em 1989, quando o presidente Sarney sofreu um pedido de impeachment. Essa jurisprudência é consolidada sob a interpretação do princípio de separação de poderes e dos artigos 85 e 86 da Constituição, que não sofreram nenhuma alteração. O que foi que nós tivemos em dezembro de 2015, com a DPF 378, impetrada pelo Partido Comunista do Brasil, tratando da mesma matéria, inclusive a recepção da Lei 1079. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu um limite, disse, não, aqui eu não posso me meter. Ou seja, sem nenhuma justificação, sem alterar nenhuma legislação constitucional ou infraconstitucional, o Supremo Tribunal Federal esvaziou agora o sentido constitucional e o sentido da sua própria jurisprudência para dar uma resposta política ao ambiente que se prestava. A teoria normativista responde a essa questão? Não. Onde nós encontramos as respostas para isso? Na sociologia, na história, na teoria política. Portanto, isso explica a voracidade com que essa teoria constitucional acabou por construir para impedir também o debate político, o debate democrático sobre a própria Constituição. Ou seja, todo esse conjunto, tá? Todo esse conjunto de processos e de realidades institucionais que nós temos, né, eles terminam
por transformar a nossa Constituição numa ilusão. Então, nós nos perguntamos, né, às vezes, o que nós podemos fazer. Nós não somos os primeiros, nem seremos os únicos, os últimos, espero, a denunciar o golpe institucional contra 1988, nem, infelizmente, os primeiros que podemos anunciar a ameaça de morte que nós temos para a Constituição de 88. Diante desse cenário, o que nós podemos fazer? Essa pergunta já fora formulada por Lenin, num panfleto em 1902, e é pertinente, no atual momento, ao atropelo conservador e o impasse no campo progressista no Brasil dos 30 anos da Constituição. Não há uma resposta pronta e acabada, penso eu. Do ponto de vista crítico, não há como se defender soluções formuladas de cima para baixo, por elites e sujeitos iluminados do mundo abstrato das teorias, mas somente de baixo, a partir da materialidade da vida social e através das resistências, das lutas anticapitalistas no campo da política, da economia e da cultura. A compreensão das questões do Brasil e do mundo, para além do campo jurídico em si, é uma providência considerável e permite a construção coletiva e democrática de alternativas, penso eu, tendo-se clara a complexidade do funcionamento do capitalismo e do papel do direito na sua reprodução e manutenção e instrumentalização, a gerarem e manter mazelas como pobreza, fome e desigualdade. Os guardiões formalistas dos ritos, como nós vimos, simulam conservar a utilidade da Constituição como orientadora da composição institucional do aparelho do Estado, afirmando, por exemplo, isso diversas vezes nós ouvimos, que, aspas, as instituições estão funcionando, fim das aspas. Isto não é verdade. O texto constitucional de 88 foi perdendo força e resiliência. O tecido constitucional enfraqueceu-se. Um dos resultados desse lento e doloroso processo é a impossibilidade de identificar hoje elementos capazes de orientar um projeto nacional e articular uma agenda positiva, reconstitutiva de um pacto sensível às transformações da composição das forças. Com a vitória do golpe de 2016 e a morte matada de grande parte da nossa Constituição, nós adentramos no século XXI, infelizmente, já vencidos, retrocedendo a passos largos rumo ao século XIX, que o atual governo, tarefa a qual o atual governo realiza com bastante diligência. Eu creio que a impressão que fica desses 30 anos de vigência meramente formal da Constituição é que elas não passaram, novamente, como diz Lenin, né, na sua frase, que diz o seguinte, aspas, chamamos de ilusões constitucionais o erro político pelo qual as pessoas acreditam na existência de um sistema normal, jurídico, ordenado e legal, em suma constitucional, embora ele não exista de fato. Isso é uma ilusão constitucional. Nós devemos ter isso claro na realização da sociedade. Portanto, nós não podemos acreditar na falácia da chamada teoria da efetividade, dos direitos fundamentais, que os problemas se resolverão por si só, como mágica, por normativismo. Portanto, essas questões não passaram de uma ilusão constitucional e que, nesse sentido, né, eu acho que as considerações que foram feitas há mais de um século pelo grande escritor Lima Barreto, a literatura, que diz muito mais, às vezes, que a teoria, em curtíssimas frases, é que pode se dizer para o caso atual. É como o personagem de Lima Barreto, descrito por ele próprio, quando um grande jurista encontrou um pobre comerciante e então o grande jurista disse, e a Constituição é lá para você, por acaso? A Constituição é para mim. Portanto, é o que nós vivemos hoje nessa realidade brasileira. Nós conseguimos permitir o esvaziamento da Constituição, de seu sentido constitucional, através de uma teoria que deu uma aparência de validade e de formalidade, e nós simplesmente assistimos o seu desmonte do mesmo jeito
que assistimos à sua montagem, perplexos e sem tomar uma atitude. Eu creio que está nas mãos da sociedade brasileira a realização final desta tarefa de fazer valer a Constituição e fazer com que ela deixe de ser uma ilusão e passe a ser algo complexo, vivo, a partir das nossas ações concretas. Professor Isabel, muitíssimo obrigado. Acho que eu me mantive no tempo.